Bom dia, terceiro ano. Hoje vamos dar continuidade à nossa segunda aula de filosofia, dando continuidade à temática dualismo, só que hoje vamos estudar mente e metafísica. Inicialmente, nós devemos orientar o seguinte: diferentemente das outras aulas, nós estávamos vendo uma visão um pouco espiritualista sobre a relação corpo e alma. Hoje vamos entrar para uma visão mais racionalista, ou seja, baseada no conhecimento racional da análise da relação corpo e alma, tá? Primeiramente, nós devemos focar o seguinte: o que é o racionalismo? O racionalismo ele é uma corrente filosófica a qual visava o conhecimento por uma visão racional, ou seja, através do conhecimento a qual nós adquirimos por meio da experimentação e da comprovação científica. Tá? São quatro expoentes da relação corpo e alma pela visão racionalista que vamos estudar no dia de hoje. Primeiro é Descartes, Spinoza, Leibniz e Hobbes. Tá? Vamos começar por Descartes. Descartes, pessoal, ele foi o pioneiro da teoria racionalista, ou seja, ele que inaugurou a teoria racionalista no pensamento filosófico. Ele teve uma visão acerca da relação corpo e alma um pouco ainda voltada para o espiritualismo, porque Descartes ele ainda vinha da tradição escolástica, do final da tradição escolástica, indo para a modernidade. Ele ainda trazia traços do pensamento cristão em suas teorias. Um desses motivos é a formulação da hipótese da existência de Deus ainda, a qual ele, de certa forma, defendia. Só que Descartes, ele buscava entender aquilo que chamamos os elementos materiais, ou seja, a problemática da relação corpo e alma. Enquanto o conhecimento anterior, o escolástico, o patrístico, tentavam visar o conhecimento imaterial. Tá? Ou seja, Descartes ele tentava problematizar a relação entre corpo e alma a partir dos conceitos de substâncias submetidas aos ensinamentos bíblicos. Ou seja, ele tentava ainda utilizar o conhecimento bíblico como base para a fundamentação das suas teses. Tá? Descartes, pessoal, ele, de certa forma, ele conseguiu desenvolver a tese da relação corpo e alma a partir de dois conceitos básicos. Primeiro, o conceito de res cogita, ou seja, coisa presente, e o res extensa, ou a coisa extensa. A partir dessa perspectiva, que a gente considera uma perspectiva cartesiana, o corpo seria, pessoal, definido não tanto como uma função materialista, mas sim uma extensão que ocupa o lugar que movimenta o espaço. Ou seja, a gente retiraria a questão pouco ainda voltada para a questão espiritual e voltaria para a questão material. Ou seja, o corpo é algo que ocupa um espaço, ou seja, ele é uma coisa presente, tá? Uma das teorias a qual Descartes teve, de certa forma, exponenciar é acerca de onde ficaria a alma, que era uma das grandes dificuldades, porque a partir do momento a qual consideramos o corpo como uma extensão, somente uma extensão da realidade, nós devemos, de certa forma, pensar onde ficaria a alma. Descartes ele pensou de uma forma até, como podemos dizer, uma fuga lógica muito bem sucedida ao associar a alma ao cérebro. Né? Então a sede da alma ficaria no nosso cérebro, especificamente na glândula pineal. Pessoal, essa adoção de glândula pineal ela gerou muitas críticas na época e por muito tempo
ainda gera muitas críticas a essa teoria de Descartes, porque como torna-se como algo de que na sua teoria seria como uma substância distinta, tá? Ou em outras palavras, é algo muito específico que apenas uma coisa tão grandiosa como a alma ficaria num local tão minúsculo e central no nosso cérebro, ou seja, um local logo na nossa cabeça, né? Só que com a análise da neurociência, isso agora o professor Marcos está falando, com o desenvolvimento da neurociência, a gente descobriu somente a glândula pineal, ela tem a capacidade de liberar feromônios que alteram o nosso humor. De certa forma, pessoal, se a gente pegar muito bem a teoria de Descartes, se a gente pensar na questão dos nossos humores, das nossas afeições, das nossas capacidades de gerar sensações, a glândula pineal ela é praticamente a ferramenta-chave para esse tipo de reações químicas no nosso corpo. De certa forma, Descartes ele não estava errado, ele de certa forma estava certo. Mas a questão é apenas limitar a extensão da alma apenas a um local específico, tá? Essa crítica vai ser vinda logo em seguida por Spinoza. Que Spinoza, pessoal, ele falava da seguinte forma: se há uma problemática acerca de que é a substância, ou seja, a substância seria a alma, essa substância é Deus. E, de qualquer modo, essa seria uma realidade primordial que nos afeta. Ou seja, Spinoza ele já tinha uma visão totalmente diferente de Descartes. Spinoza ele colocava a possibilidade de explicar a alma como algo que interage com o corpo. Diferentemente de Descartes, que o corpo é uma estrutura mecânica, a qual a alma seria apenas a forma a qual dá o movimento ao corpo. Já Spinoza é o contrário. A relação corpo e alma é uma coisa dual. As duas coisas não funcionam de forma separada. As duas coisas funcionam ao mesmo tempo. Tá? E essa ideia de que o corpo e alma eles funcionam de uma forma conjunta também gerou críticas na época. Principalmente pelo fato de uma não sensação de substância. Ou seja, se o corpo e a alma são as mesmas coisas, por que a ideia de alma como uma substância ou alguma coisa diferente não seria totalmente semelhante ao corpo, ou vice-versa? Ou seja, ainda tinha uma ideia de dualidade. Enquanto Spinoza ainda queria manter uma unidade, ele encontrou o problema com a questão da dualidade. Outro pensador que, de certa forma, também contribuiu para o pensamento racionalista acerca da relação corporal foi Leibniz. Leibniz, ele considerou a relação entre corpo e alma como elementos que não se interagem. Ou seja, corpo e alma são coisas totalmente distintas uma da outra e cada uma não interage uma com a outra. Novamente, encontramos problema quando vemos isso. Por quê? De fato que o corpo assim, vamos pegar o seguinte exemplo. Se de fato o corpo a alma deseja que o corpo ande, ou seja, o corpo vai andar sem a necessidade que a alma mande. Ou seja, corpo e alma seriam de fato duas coisas diferentes. Novamente eu falo, isso gera uma crítica, porque quando nós pensamos em relação de corpo e alma, nós pensamos na união entre os dois, a qual as duas formas se interagem.
Mesmo que sejam separadas e distintas uma da outra, elas devem, de certa forma, ter aquilo que chamamos de uma tentativa de união. Ou seja, fazer com que as coisas se movimentem. Como um exemplo, nosso corpo se movimenta porque, segundo a teoria, a nossa alma o comanda. Então, de certa forma, nós encontramos uma forma, a partir de Leibniz, um pouco distinta tanto de Descartes quanto de Spinoza. De certa forma, Leibniz fez isso de uma forma, como podemos dizer, premeditada, que de fato ele queria contrapor tanto a teoria de Spinoza quanto a teoria de Descartes. Ou seja, a negação é também uma possibilidade de fazer com que haja uma nova teoria. Tá? Por consequência, pessoal, ele termina sua tese passando a ideia que tudo isso é aquilo que chamamos de uma ideia estabelecida por Deus. Ou seja, colocar novamente Deus como uma tentativa teórica para solucionar todas as coisas. Só que quando vimos essa tentativa teórica de colocar Deus como, como ação para que a alma e o corpo se movimentem, gera novamente uma crítica. A crítica, principalmente ao pensamento de Leibniz, novamente vem com outro filósofo, no caso Hobbes, Thomas Hobbes. Para Hobbes, pessoal, essa visão, principalmente a visão de Leibniz, ela, ela não gera aquilo que chamamos de um desenvolvimento na ciência, como a própria ideia racionalista prega. Para Leibniz, essa apenas é uma redução operacional, ou seja, é uma tentativa de reduzir apenas a níveis mentais, tanto puramente físicos, para qualquer tipo de teoria. Ou seja, Hobbes, ele, de certa forma, ele coloca uma pá de cal na teoria dualista, principalmente racionalista, que foi uma tentativa de tentar colocar preceitos cristãos em uma teoria a qual prezava racionalidade, de uma forma a qual dizia que, de fato, a ciência não pode tentar explicar aquilo que é considerado como sobrenatural, apenas coisas físicas. Por isso, entramos novamente naquilo que chamamos da relação mente e metafísica. Até Descartes, Spinoza e Leibniz é uma tentativa de voltar à ideia da mente, a mente como pressuposto para que a alma seja o princípio motor de todas as coisas. E o corpo é apenas um mecanismo. Hobbes ele já coloca a pá de cal naquilo que chamamos na metafísica, ou seja, aquilo que está numa explicação para além da nossa realidade, ela deve ficar para além da nossa realidade, ou seja, deve ficar a nível da metafísica. Então, colocamos a relação dualista corpo e alma para a metafísica e voltamos apenas à questão da mente como uma questão racionalista. De certa forma, pessoal, Hobbes ele encerra, de fato, a relação dualista corpo e alma. Tá? Então, esperamos que, de certa forma, esses conceitos de relação corpo e alma, relação mente e metafísica que foram expostos tanto nas aulas presenciais e nessas duas últimas videoaulas, sejam, de certa forma, um pouco conclusiva a vocês. Assim, espero que vocês estudem o livro, novamente, leiam, e façam os exercícios que vão ser pedidos ao longo dessa semana, tá? Agradeço antecipadamente a vocês e um bom dia.